Flash ou Superman? Alguns podem achar estranho eu perguntar qual dos dois é o mais forte, outros nem tanto. Então eu venho aqui trazer nessa teoria da conspiração a resposta a essa pergunta, qual dos dois é mais forte? E também uma perspectiva de mudança desse entendimento após o novo filme do Flash que vai ser lançado agora em 2022. Ou seja, são duas teorias no mesmo vídeo, o antes e o depois do filme com relação a quem é mais forte, Flash ou Superman. Então não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Eu já escuto essa história já faz algum tempo, de quem é o mais forte, Flash ou Superman, por causa disso, por causa daquilo. E eu tenho minha teoria formada com relação a isso, tenho minha opinião formada. Mas, como eu disse, tudo pode mudar nesse novo filme do Flash. Então, você que é fã da DC, você que gosta do Superman, gosta do Flash, gosta de teorias dessas com comparações de força, deixa aqui seu like, se inscreva se não for inscrito no canal, dá força aqui para esse tipo de vídeo, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Desde já agradeço, muito obrigado, e vamos lá. O grande argumento que sustenta a tese de que o Flash é mais forte que o Superman é a que a galera usa aí da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica na física. O pessoal puxou lá do segundo grau, da faculdade, pré-vestibular, preparatório. E o que diria esse princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton? Ele, na verdade, de forma resumida, ele nos mostra a relação entre força, massa e aceleração, que é a fórmula. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, todo mundo sabe que o Flash é muito rápido, a velocidade dele é a velocidade da luz, ou até maior do que a velocidade da luz, portanto, uma aceleração absurda. E vamos comparar. A aceleração do Flash é muito maior do que a do Superman. A massa, o soco, a mão dos dois tem uma massa parecida, só que a velocidade do Flash é muito superior. Então, a força, que é a massa vezes a aceleração, do Flash vai ser muito maior do que a do Superman, por causa da aceleração que é muito maior. Ou seja, com base na segunda lei de Newton, o Flash seria mais forte que o Superman. Então é essa a teoria de hoje. A prova científica de que o Flash é mais forte que o Superman? Não. Teoria da conspiração de hoje, eu digo que o Superman é mais forte que o Flash. Mas como assim? Você acabou de provar aí fisicamente que o Flash seria mais forte que o Superman por causa da aceleração dele, que é maior? Só que, pera por aí. O que ocorre é que a galera só quer aplicar a segunda lei de Newton. Vamos aplicar as outras leis de Newton? Vou começar pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. E o que diz a lei da inércia? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Bom, basicamente, galera, aqui a gente tem um senso comum de que inércia, o cara é inerte, a pessoa é inércia. Inércia é alguma coisa parada. Você estar parado é uma forma de inércia. A inércia é você se manter em uma velocidade constante. Quando você está parado, você está numa velocidade constante. Velocidade igual a zero. Beleza. Mas o fato de você estar em velocidade constante, você vai ter um movimento de inércia. Como? Como é que seria isso? Ou seja, você está parado. Velocidade igual a zero. Você está em inércia. Para você sair dessa inércia, tem que agir uma força em cima de você. Então, você é tocado por uma força, e a força, o movimento, o tira dessa inércia. Da mesma forma, se você estiver num movimento, uma velocidade constante, para você sair dessa inércia, ou seja, aumentar a sua velocidade ou diminuir sua velocidade, tem que ser aplicada uma força. Então, ou seja, para você sair da inércia, tem que agir uma força sobre você. Ok, então vamos ao caso do Flash. O Flash está na inércia, velocidade igual a zero. Ele, do nada, se movimenta a uma velocidade absurda, saindo do zero.
Como é que ele alcança velocidade absurda sem uma força absurda para o impulsionar? Cadê essa força gigantesca? Não tem, a gente não vê, não se explica isso. Da mesma forma, ele está numa velocidade absurda e pum, para repentinamente. Como que ele saiu daquela inércia, aquela velocidade da luz, e ele, velocidade igual a zero, repentinamente? Que força é essa que agiu no movimento de inércia dele para que ele parasse? Então, é aquela história, a gente não vê isso. Como é que a gente faz isso na prática? Eu estou parado, eu aplico uma força nos meus músculos, levanto a minha perna e produzo um movimento, um passo após o outro. Quando eu desejo parar, eu também forço meus músculos e assim minha perna para. E eu paro meu movimento. Então sempre tem que haver uma força. Você imagine a força muscular que ele teria que aplicar, tanto na partida quanto na freada ali daquele movimento absurdo que ele faz. A gente já viu aí que não existe uma explicação física ali para o movimento do Flash, se a gente levar em consideração a primeira lei de Newton. Mas vou agora falar da terceira lei de Newton. E aí, isso se aplica praticamente a todos os super-heróis. E se aplicaria ao Flash se ele desse esse soco super forte aí, com aceleração absurda e tal. Que é a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. E o que diz essa lei? A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ou seja, aqui é como eu disse, se o Flash fosse tentar dar esse soco, por exemplo, o Superman também dá um soco super forte. A questão é, você aplicar uma força X, a mão aplicar a força X a essa outra mão aqui, essa outra mão vai aplicar uma força de igual intensidade e sentido oposto. Então, se ele desse um soco super forte num vilão, né, uma velocidade de aceleração absurda, ele ia receber na mão dele esse mesmo impacto. E isso qualquer super-herói, o Superman também, quando dá um soco muito forte, também ele ia receber a força de reação no punho dele. Então, nós vemos aqui que as leis da física não se aplicam aos super-heróis. Então, por que a segunda lei, somente a segunda lei de Newton, se aplicaria? Se a gente está vendo aqui que a primeira lei de Newton, a terceira lei de Newton não se aplicam, entre outras. Por exemplo, qual é o princípio científico, o princípio físico, que explica o voo do Superman? Não tem cabimento isso. Então, como eu disse, como a galera fala essa questão da segunda lei de Newton, beleza, isso aqui, mas não dá. A física inteira só consegue aplicar a segunda lei de Newton. Então, se não aplica a primeira, não aplica a terceira, a segunda não seria possível. Então, por conta disso, como não existe explicação física, como não dá para tentar explicar com ciência o que acontece no universo dos super-heróis, eu vou pegar o que se tem ali de feitos de força dos personagens. E, cara, o Superman chegou a fazer uma coisa absurda. Ele amarrou uma corrente em uns 40 planetas e saiu arrastando os 40 planetas pelo universo. Explica isso com física. Explica uma força dessa magnitude. Entre outras coisas, né? Não tão exageradas como essa, mas então, não tem. A gente não vê um feito de força desse do Flash. Então, por conta disso, eu digo que o Superman é mais forte que o Flash. Essa é a teoria de hoje, mas, como eu disse, o novo filme do Flash pode mudar isso. E já existem algumas pistas que, de repente, a DC está trabalhando nas HQs para que se desenrole no filme. O que eu vou falar aqui aconteceu na HQ Flash 775, no final do ano passado. Na ocasião, um super-herói chamado Senhor Incrível, ele está sendo meio que dominado por um vilão chamado Eclipso, e ele está caçando ali, está lutando contra o Flash, o Wally West. E ele diz pro Flash que ele é um cara que está desperdiçando os poderes dele, que ele tem uma relação única com a força de aceleração, que isso contraria as leis da física. Tá bom, sei.
ele ali contraria as leis da física, como se todos os outros super-heróis de todos os universos não contrariassem. Mas tudo bem, voltando ao raciocínio. Ele diz que o poder, por essa condição íntima com a força de aceleração, o poder do Flash é incalculável, infinito, e que provavelmente ele é o ser mais poderoso de toda a existência. Ainda segundo o Senhor Incrível, o Flash não percebe isso porque ele é um cara que não leva as coisas a sério, e que isso pode ser muito perigoso para toda a existência, pode colocar tudo em risco. E o Senhor Incrível, ele é um dos caras mais inteligentes ali da DC. E ele diz que a chance disso dar ruim é de 65%. Então, realmente, o negócio está meio esquisito ali. O Flash pode fazer besteira. Agora eu vou falar um pouco sobre esse conceito de força de aceleração lá na DC. Ela é uma força cósmica que representa a realidade em movimento. É basicamente isso ali que é explicado. É a força de aceleração que faz o tempo e o espaço se movimentarem ali no universo da DC. E o Flash tem uma relação íntima com essa força. Nós temos essa HQ recente, né, como eu falei, e vamos ter o filme do Flash agora em 2022, que já estamos vendo aí que vai ser uma adaptação do Flashpoint, a saga das HQs. Aí você vai falar, pô, mas se é uma adaptação do Flashpoint não aconteceu isso que você está falando aí de se tornar o mais forte e tal. Mas o que acontece? Pelo que eu já vi, alguma coisa vai ser adaptada, por exemplo, essa questão da viagem no tempo, mas já deu para perceber ali que coisas vão mudar. Por exemplo, quando acontece o Flashpoint, nas HQs, ele encontra o Batman. O Batman daquela realidade ali, aquela realidade que se alterou, ele é o Thomas Wayne. Quem morreu naquele assalto lá em Gotham foi o Bruce. E o Thomas Wayne se tornou o Batman para se vingar dos bandidos e tudo mais, blá blá blá. Ali nós vemos no trailer do filme, que já está se mostrando, o Batman que ele vai encontrar vai ser o Michael Keaton. E o Michael Keaton aparentemente é o Bruce Wayne, é o Batman, e é o mesmo Batman daqueles filmes de 1989 e 1992, ou seja, já é a diferença. Nós vamos ver não o Thomas Wayne, mas o Bruce Wayne, só que de uma Gotham City, de uma realidade diferente, que é a realidade lá daqueles filmes de 89 e 92. Então, por essa HQ do Flash, mais o novo filme do Flash, pode ser que o Flash desenvolva melhor essa relação com a força de aceleração e aí sim se dê uma explicação para que ele use o potencial que ele tem, que ele desperdiça, assim como o Senhor Incrível fala, e assim aí ele se torne mais forte que o Superman. Então existe a perspectiva de que se pode haver uma mudança, mas atualmente o que nós temos é que o Flash não é mais forte que o Superman. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa teoria? O que vocês acharam dessa relação da física, da ciência com o universo super-heróis? Inclusive, tem até uma zoação com relação a essa questão do Superman lá em The Boys. O Capitão Pátria está naquela situação lá do avião caindo. Pergunta-se para ele, você não pode segurar o avião? Ele, tá maluco, como é que eu vou segurar um avião em plena queda? Isso não existe, não tem como fazer isso. Então eles brincam com essa situação de que o Superman já conseguiu fazer isso, que fisicamente é impossível. Então nós vemos eu tive essa lembrança aí de The Boys. Se vocês querem mais vídeos como esse de os personagens dos universos aí das HQs, o universo dos super-heróis em geral, de animes e tudo, desafiando a física, deixe aqui seus comentários. Eu faço um novo vídeo. Deixe seu like para você dizer que gostou desse vídeo. Eu posso fazer mais conteúdos como esse. Então desde já agradeço. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.